vulnerabilidades e fatores que influenciam no tratamento preservativo da madeira. Então, qual é a função da preservação da madeira? Então, a função é desenvolver processos e produtos que visem ao retardamento da deterioração da madeira, protegendo-a contra os mencionados agentes deterioradores e aumentando a sua durabilidade. E quais são os agentes deterioradores da madeira? Então, os agentes são 5. Eles podem ser biológicos, que são os fungos, as bactérias, os insetos, moluscos e os crustados. Podem ser também agentes deterioradores, agentes físicos, como calor, a umidade, fogo. Os mecânicos também é outro fator, outro agente. A ação do movimento mecânico, ele provoca um desgaste na madeira. Os simples ativos da madeira provocam desgaste, como por exemplo pegar o escada, o solado de tamanco, o cabo de uma ferramenta, entre outros. O agente químico pode ser ocasionado por substâncias ácidas e básicas. E temos ainda os físico-químicos, que são por causa da poluição ambiental, no caso de uma chuva ácida e assim. Então, o que são preservativos de madeira? Então, o que são os preservativos, né? Eles são substâncias ou formulações químicas de composição e características definidas, empregadas na preservação das madeiras. Então, quais são esses métodos para preservar a madeira? Então, os 2 métodos para se preservar a madeira são 2, que pode ser feito através do tratamento curativo e do tratamento preventivo. O tratamento curativo é aquele que procura tratar a madeira depois dela já ter sido deteriorada ou já ter sido atacada por algum agente deteriorador, como o xilófilo, por exemplo. E tem sempre o tratamento preventivo, que, como o nome fala, previne antes que ocasione a deterioração da madeira. E os preservativos eles devem apresentar as seguintes propriedades, que são a eficiência na prevenção do controle de organismos xilófilos, ou seja, tem que ser eficiente justamente contra os seus organismos xilófilos, não só xilófilos, mas contra qualquer outro agente deteriorador. Ele tem que ser resistente à lixiviação e à volatilização, ou seja, ele não pode ser perdido logo, não pode ser escorrido na base da madeira, ou uma chuva, por exemplo, e também não pode ser volátil, não pode se evaporar rapidamente. Outro ponto também, ele não pode alterar a propriedade da madeira. As madeiras têm que possuir as suas devidas características físico-mecânicas. Ele não deve ser corrosivo, porque tanto ele pode vir das pessoas que estão aplicando os produtos da madeira, quanto aos animais, ao meio ambiente. E ele não pode aumentar também a inflamabilidade da madeira, porque a madeira já é muito sensitiva a queima, então ela não pode aumentar ainda mais essa característica da madeira. Ele tem que ser acessível nos custos e disponível no mercado, ou seja, não pode ser muito caro. E também ele tem que ser seguro em relação ao homem e ao meio ambiente, como já havia falado. Então, os tipos de preservantes. São 3 tipos de preservantes. Os preservantes oleosos, os oleossolúveis e os hidrossolúveis. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês agora sobre os preservativos oleosos. Os preservativos oleosos, eles são preservativos de natureza oleosa. Primeiro exemplo seria o creosoto. Então, o creosoto é um composto definido como um produto destilado do alcatrão, proveniente da carbonização da ureia betuminosa. Então, nós temos além do creosoto, os creosotos reforçados ou fortificados, porque às vezes a madeira tratada com creosoto, ela sofre a deterioração prematura, ocorrendo porque a madeira não foi tratada adequadamente e alguns organismos xilófagos mostram possuir uma alta tolerância aos creosotos e, consequentemente,
Os tiodotos reforçados têm sido desenvolvidos para o tratamento da madeira que será exposta a esse indivíduo. Ou seja, os tiodotos reforçados são aqueles para evitar que os agentes fiquem imunes ao tiodoto normal. Então, um exemplo de tiodoto reforçado é o tiodoto reforçado com cobre. Ele tem demonstrado uma boa eficiência contra ataques severos de xilófagos, particularmente em água quente. O outro é o creosoto reforçado com arsênio. Ele possui concentração de 0,3 a 10% de dióxido de arsênio no creosoto, exercitando um melhoramento marcante na vida em serviço, para peças de madeira e atividades de térmicos em geral. Então, outros produtos são adicionados ao creosoto, principalmente para melhorar a resistência da madeira às drogas marinhas. Então, entre esses produtos estão o verde de malaquita, o óxido bi, o TBTO e alguns defensores florais. Um outro exemplo é o carbolinho ou óleo de antaceno. Este produto trata-se de uma fração do alcatrão de bituminose, obtida a uma faixa de ebulição mais elevada que é utilizada para a obtenção de creosoto. Devido à sua alta viscosidade e à sua penetração de madeira ser limitada, uma característica de importância do carbolinho que o torna visível com o presente da madeira é a sua resistência à lixiviação e volatilização. E sua aplicação é normalmente feita em meio rural, ou cincelamento, pulverização ou imersão da madeira. Temos também os arsenatos. Os ácidos arsenatos, eles são derivados do petróleo, tratando-se de uma mistura de vários compostos semelhantes. Entre os ácidos nascentes usuais na área de preservação da madeira, os seguintes são os mais conhecidos: o nacenato de cobre e o nacenato de zinco. O nacenato de cobre ele tem a retenção de cerca de 1 kg por metro cúbico, em termos de elemento cobre para a madeira em contato com o solo. O nacenato de zinco ele entregará em função de sua eficiência como termicida. Outro é o quinolinolato de cobre. Ele é produto fungicida eficaz, não tóxico a mamíferos. Por essa razão, ele parece ser o único produto aceito em tratamento de madeira que entrará em contato com os elementos alimentícios, como as caixas de transporte, verduras, legumes, entre outros. Outro é o óxido de bi, TBTO. Ele é produto considerado eficiente para a prevenção de ataques de brocas marinhas e de fungos quando a madeira é instalada fora do contato com o solo. Seu custo é alto e, por isso, sua utilização é ilimitada. A sua baixa toxicidez a mamíferos e o fato de não produzir reações cutâneas o torna um produto alternativo para várias formas de aplicação na madeira tratada. Então, um outro preservativo, outro tipo de preservativo, são os preservativos hidrossolúveis. Os preservativos hidrossolúveis, eles são constituídos principalmente de sais metálicos e flúor, e incluem compostos de arsênio, cromo, cobre, zinco e flúor. Então, um exemplo de preservativo hidrossolúvel é o arseniato de cobre cromatado, o CCA. Ele é empregado com 3 tipos de formulações diferentes, tipos A, B e C. Todas contendo cerca de 19% de dióxido de cobre. Em vinos, é provado que parte do cobre reage com os componentes hidrossolúveis da madeira, formando provavelmente um complexo de celulose e cobre. Ele é o preservativo hidrossolúvel mais utilizado no mundo. O borato de cobre cromatato, conhecido como alminite, CCB. O preservativo CCB é um produto alternativo ao CCA, tendo como diferença a utilização do elemento boro em substituição do arsênio. Diferença na composição do produto com o uso do CCB há uma sensível perda da resistência, da lixiviação e na eficiência da proteção da madeira a insetos, especialmente para a madeira a ser instalada
por longos prazos, como o playground. O arsenianato de cobre amoniacal. O ACA. Ele é tóxico a um grande número de fungos, xilófagos e é empregado em tratamento de madeiras por impregnação. O hidróxido de amônio existente na formulação deste produto preservativo abre uma estrutura na parede celular, permitindo melhor difusão dos ingredientes ativos a essa região da madeira. Um outro é o cromato de cobre ácido, o ACCC. Ele é um mistura de sulfato de cobre, dicromatato de sódio e trióxido de cromo. O elemento cromo é incluído na formulação deste produto para atender dois objetivos diferentes do saber: a reduzir o efeito corrosivo do sulfato de cobre em metais e precipitar o cobre na forma do cromato de cobre insolúvel. Um outro exemplo é o cloreto de zinco cromatado, o CZC. O cloreto de zinco cromatado ele foi desenvolvido para controlar a lixiviação e o efeito corrosivo do cloreto de zinco puro. Ele é composto de 75% de cloreto de zinco e 22% de cromato de sódio. Ele é um produto preservante e retardante do fogo. Ele se fixa bem na madeira e é pouco corrosivo, mas não é recomendado para a madeira a ser utilizado em locais com temperaturas elevadas e baixa umidade. Devido a essas condições que levariam a madeira a se deteriorar quimicamente. Composto de boro. O composto de boro mais utilizado na preservação da madeira são o ácido boro e o tetraborato de sódio, porém são insuficientemente solúveis. Normalmente, a solução é aquecida para mantê-la na oxidação necessária, que varia conforme a espessura da peça. E eles são eficientes para o controle de fungos manchadores, especialmente a alto pH, o que torna o tetraborato de sódio puro mais eficiente que o ácido bórico ou misturas ácidas em ambos. Então, os multipreservativos seriam os preservativos oleossolúveis, que são produtos que necessitam de um veículo para penetrar na madeira. Então, um exemplo é o pentaclorofenol. Ele é um produto considerado de alta eficiência para a produção da madeira e a maioria dos agentes silófagos. Dessa forma, apesar de sua alta eficiência como preservante de madeira e sua insolubilidade em água, ele não pode ser utilizado em ambiente marinho, pois seria solubilizado pelo sal sódico presente na água do mar. Quando se encontra cristalizado na superfície da madeira, além de torná-lo inadequado para muitos usos pela maior nocividade ao homem e animais que ele contato com material tratado, é facilmente movido pela incidência de chuva e por erosão eólica, bem como é deteriorado pela ação de raios ultraviolentos. Outro exemplo é o tribromofenol. Seu desempenho deixa a desejar, pelo fato que os fatores climáticos contribuam para exaurir rapidamente o produto da madeira, ou deteriorá-la, bem como favorecem o desenvolvimento dos agentes biológicos. Então, outros preservativos oleosos solúveis são o aldrin, o dieldrin e o endrin. Então, a conclusão é conveniente destacar que todos os produtos utilizados na preservação da madeira eles devem ser tóxicos aos organismos biológicos que degradam a madeira. Por consequência, pode ser tóxico aos homens e aos animais. Então, deve ter cuidado em usá-los, pois ao usá-los, porque pode arriscar a própria vida e contaminar o ambiente. A área de conhecimento de estudo da preservação da madeira é das mais dinâmicas e tem procurado insistentemente novos produtos que atendem à propriedade mencionada no corpo desse trabalho. E obrigada. Oi. Boa tarde, nós vamos falar sobre métodos de tratamento preservativo com pressão. Nosso grupo é composto por Denise, Diana, Juliana Paulo, a Sana e a Ivanete. O tratamento de madeira deve ser realizado para prevenir sua deterioração, ampliando seu tempo de vida útil. O tratamento
Comumente utilizado é o químico no qual ocorre a fixação de elementos preservativos na madeira, o que torna mais resistente à ação de fungos, insetos e principalmente a madeira ficar em contato direto com a água e com o solo. Esses preservativos de madeira, eles servem para aumentar a vida útil e evitar o ataque de xilófagos a essa madeira. Quando a madeira for exposta a tempo ou constantemente molhada, onde há ocorrência de cupim, a resistência à falência da estrutura deve ser considerada, como já havia falado antes, o ataque de agentes deteriorantes da madeira. Considerando que hoje as madeiras naturalmente mais duráveis, que são as madeiras nobres, estão cada vez mais escassas pela dificuldade de reflorestamento, o tratamento da madeira naturalmente menos durável, mas que tem ótima capacidade de crescimento e é por isso que são mais frágeis, tem sido o método mais comum para assegurar uma longa vida e condições favoráveis ao apodrecimento e ao ataque de xilófagos. A escolha do tratamento da madeira depende de alguns fatores, dos quais eu vou citar agora. Espécie botânica, que deve permitir esse tratamento, que é a tratabilidade, umidade da madeira no momento do tratamento, processo de aplicação do produto de preservação, parâmetros de qualidade necessários, que é a retenção e penetração dos preservantes. Produtos preservativos que satisfaçam a classe de risco determinada. Parâmetros de qualidade necessários, que é a retenção e penetração do produto propriamente da madeira. Então, assim, o preservativo da madeira ele tem que ser escolhido de forma adequada, porque ele tem que se adaptar a cada necessidade da madeira. Com relação ao tratamento preservativo da madeira, deve-se considerar a busca de produtos preservativos e processo de tratamento de menor impacto ao meio ambiente, ou seja, você não pode tentar resolver um problema e depois criar outro, que é a agressão ao meio ambiente, ou à fauna, à flora, ou até mesmo ao homem. Higiene e segurança, como eu falei, deve ser seguro a quem vai utilizar, a disponibilidade de produtos no mercado brasileiro, pois nem todos os preservativos que eles têm no Brasil ou são fabricados no Brasil. Tem que ver se eles são disponíveis os aspectos estéticos, a alteração de cor da madeira, por exemplo. Que alguns preservativos, eles alteram a cor da madeira e nem sempre isso é interessante para quem vai utilizar. A aceitação de acabamento e a necessidade de monitoramento contínuo. A madeira devidamente tratada tem a vida útil de 5 a 10 vezes superior à madeira não tratada. Como eu já havia falado antes, que esses preservativos servem para aumentar a vida útil da madeira. Como pode ser observado, ele aumenta bastante, o que é muito bom para quem trabalha com madeira. A deterioração ocorre porque um organismo está comendo a madeira para se alimentar. Os produtos preservativos tornam este alimento venenoso para estes órgãos, ou seja, esse tratamento serve exatamente para isso, para ele inibir esse ataque. Ele cria uma proteção externa e protege a parte que está dentro. Um pedaço da madeira tratada tem a parte externa tratada e a parte interna não tratada. Portanto, enquanto esta parte externa estiver intacta, a parte externa estará protegida. Existem dois módulos básicos de tratamento, com ou sem pressão. Nosso trabalho é sobre o com pressão. Os produtos preservativos para tratamento sob pressão consistem em princípios químicos misturados em solventes, que pode ser somente água ou o óleo. Os processos de impregnação que utilizam pressão efetivos para forçar a penetração dos preservativos são mais eficientes para a preservação da madeira. Eles promovem a distribuição e penetração mais uniforme dos produtos preservativos em todas as partes permeáveis da madeira, com teor de umidade abaixo do ponto de saturação de fibras, que é aproximadamente 5%, além de favorecer o controle da quantidade de preservativo absorvido, que é o nível de retenção, para uma proteção ampla da madeira, mesmo em condições de alto risco de deterioração biológica, ou seja, ele serve para proteger até aquela madeira que pode ser mais comprometida pelo ataque de xilófagos, e esses processos são realizados em instalações industriais, denominadas usinas de preservação de madeira. De um modo geral, pode-se dividir os processos sob pressão em duas categorias, que é o de célula cheia e de célula vazia. A
Mais à frente, a gente vai explicar cada um, que é a célula cheia, que é a célula vazia, e como elas funcionam. O tratamento da parte externa, que é a toxicite, madeira verde, por solução, contém elementos preservantes e é realizado de maneira manual ou industrial, com alguns equipamentos específicos. Existem esses dois tipos, que é da preservativa de madeira, que é o manual e industrial, que nem todo mundo tem acesso aos preservativos industriais, e os industriais eles utilizam equipamentos específicos que são bastante eficientes. O processo manual é muito utilizado em pequenas propriedades para o tratamento de morango. Como eu falei, nem todo mundo tem acesso à indústria. Então, eles têm a opção de ter o tratamento manual. Nesse sistema, trabalha sem pressão e obrigatoriamente em galpões abertos, ventilados e com fios impermeabilizados. Para trabalhar no método manual, tem que tomar alguns cuidados. Como falei aqui, tem que ter galpão aberto, ventilado, tem que ser impermeabilizado. Já no processo de tratamento industrial, que é realizado a vácuo ou sob pressão de autoclave, utiliza-se produtos preservativos regulamentados por órgãos competentes. Então, para utilizar o produto preservante, tem que obedecer algumas normas que têm que ser regulamentadas por lei, principalmente o IBAMA, que ele regulamenta esses produtos. Esses processos industriais são mais seguros para o meio ambiente, gerando uma contínua queda na utilização do sistema manual. É por isso que o IBAMA ele acompanha de perto esse preservativo, porque eles têm que ser, não tem que ser nocivos ao meio ambiente. O tratamento industrial no processo de autoclavagem, que é um cilindro que suporta pressão, onde a madeira é introduzida e em seguida o produto químico preservantes são injetados. Ali tem uma imagem da autoclavagem, como ela é feita. Primeiro, a madeira é descascada, logo após é feito um carregamento no autoclave. Madeira seca com apenas 25% de umidade. A madeira seca é descascada, logo após é feito o carregamento no autoclave. O vaso inicial retira o ar existente no interior das células da madeira. Sob vaso, a solução de tratamento é transferida para o autoclave. Sob alta pressão, a solução de tratamento é injetada na madeira até a saturação. A pressão é aliviada e a solução excedente retorna ao reservatório. O vaso final retira o excesso de solução na superfície da madeira. Produtos preservativos. A solução e tratamento preservados devem conseguir permanecer na madeira, ser tóxicos aos fungos e insetos, não tem que ser corrosivos e não sejam prejudicial ao homem e ao animal, deverá ter custo acessível, competitivo, disponível no mercado e a solução não deve alterar a propriedade física e mecânica da madeira. Esses preservativos eles só vão valer a pena se eles atenderem pelo menos esses quesitos aqui. Porque se eles forem nocivos ao homem, se eles não funcionarem, se não forem tóxicos aos insetos, se eles forem corrosivos, ou se forem muito caros, não vai valer a pena a utilização desses produtos ou desses métodos. Deve considerar a qualidade do tratamento em que diz respeito. A eficiência no controle e a restrição, eles têm que ser eficientes e fazer o que eles se propõem a fazer. Penetração preservativa na madeira, economia de tempo e garantia de melhor proteção. Então, conclui-se que os métodos de tratamento com pressão são superiores aos outros métodos, além de atender a um número maior de espécies resistentes à impregnação. Então, eles são bem mais eficientes que os outros métodos. Agora, a gente vai explicar outra parte. Os processos de impregnação com pressão superior durante uma impregnação séria são, sem dúvidas, mais eficientes em razão da retenção, da penetração e distribuição adequada dos preservativos utilizados. Nesse processo, há um controle total das operações, no que resulta em uma garantia de proteção efetiva e com economia dos produtos. Porém, esse processo apresenta algumas desvantagens, como o custo do equipamento, que é bem mais elevado, a manutenção, a mão de obra tem que ser especializada, além do transporte da madeira até uma usina de preservação de madeira. A maior parte dos processos com pressão, eles utilizam madeira com teor de umidade abaixo do ponto de saturação das fibras, menor que 30%.
tornado popularmente nos últimos 20 anos, devido à ausência de odor, superfície da madeira mais limpa e a capacidade de pintar e atingir os produtos de madeira. O preservante mais comum utilizado é o cromo, cobre e arsênio, como já foi explicado no primeiro slide, que é o CCA. O cobre funciona como o primeiro fungicida, o arsênio como o segundo fungicida e como inseticida, e o cromo como um fixador que também prevê resistência aos raios ultravioletas. O CCA é aplicado na madeira em uma solução de água e reage quimicamente com a madeira, tornando-se virtualmente insolúvel. Esta reação é chamada de fixação. A madeira utilizada na construção é mais comumente sendo tratada com o produto químico CCA, o qual se fixa na madeira após o processo de tratamento. Isso significa que este produto ele não irá escorrer para fora da madeira e, em adição, este produto ele é alterado no processo de fixação tanto da madeira tratada e não é perigoso à saúde. O processo de imunização em um autoclave ele tem como objetivo proteger a madeira de ação de agentes químicos, físicos e principalmente dos agentes biológicos, ou seja, proteger a madeira do ataque de cupins, fungos, umidade e outros agentes. O produto utilizado é o CCA, que é uma solução preservativa solúvel, como já foi dito, à base de cromo, cobre e arsênio, que dá uma coloração verde à madeira tratada. Esse método de preservação ele é regulamentado pela BNT, a Associação de Normas Técnicas, que possui normas específicas de acordo com o produto a ser obtido, como os postos, morãos ou os ornamentos tratados. Os métodos de tratamento preservativo com pressão, a alternativa ao CCA, tem o amônio cobre e arsênio, que é o ACA, o amônia, cobre, zinco e arsênio, que é o ACZA. Eles são alternativas ao CCA, mas com alguns limites nas aplicações, principalmente em ambientes marinhos. A amônia, cobre e o quaternário, que é o ACQ, é a alternativa ao CCA, que originalmente foi patenteado no Canadá, mas tem sido comercialmente usado nos Estados Unidos, Europa, Japão e em vários outros países. Os métodos de tratamento com pressão, eles são os mais empregados no mundo e normalmente recebem o nome de quem os patenteou. Esses métodos são classificados em processo de célula cheia e processo de célula vazia. Isso ocorre em função da madeira pela qual é feita a distribuição do preservativo na célula da madeira. O primeiro é o processo de Peters, que é o processo de célula cheia. Neste processo, a madeira seca é induzida no cilindro de tratamento, também chamado de autoclave, e após o fechamento da tampa é aplicado o vácuo inicial, que varia normalmente de 560 a 300 mg por período de 1 hora. Em seguida, o preservativo é introduzido na autoclave até que o seu volume seja totalmente preenchido. Os parâmetros de tempo, temperatura, pressão e vácuo dependem do tipo de preservativo, do produto de preservativo e da permeabilidade da madeira utilizada. A utilização do vácuo existente da autoclave para enchimento da mesma com o preservativo é imprescindível nesta etapa. Logo após, há aplicada uma pressão contínua ao líquido, normalmente em torno de 14 kgf por centímetro quadrado, por um período médio de 2 a 4 horas. Terminado e o outro processo, também, em termos de pressão, o líquido é retirado do cilindro através de uma bomba de transferência e novamente é aplicado o vácuo autoclave. Esse vácuo é retirado do excesso de preservativo existente na superfície da madeira, impedindo o desperdício da solução. O vácuo inicial, junto com a pressão imposta ao preservativo, ele faz com que o líquido preencha os gumes e as paredes celulares, daí o nome de célula cheia. O outro processo é o roofing. Esse processo ele consiste inicialmente na aplicação de uma pressão média de 4 kgf por centímetro quadrado. Ao invés do vácuo empregado no processo de célula cheia, e em seguida o preservativo ele é injetado sempre a
total da autoclave com o preservativo, aplica-se uma pressão de 14 kgf aproximadamente. E os passos seguintes do processo aí são semelhantes aos anteriores. Outro processo é o de Moore. Esse processo ele é bastante semelhante ao RUF, sendo que a única diferença é o modo de aplicação do preservativo. No processo de Moore, o preservativo ele é injetado diretamente no autoclave. O ar natural presente na madeira é comprimido no interior das células e permanece até o final do período da pressão. E por último, o processo de MSU. Este processo ele foi desenvolvido pelo Dr. David C. Kelso, no Laboratório de Produtos da Universidade Federal de Mississippi. Após o período de aplicação de pressão, o preservativo ele é retirado mantendo-se a pressão interna na autoclave. Introduz água quente ou vapor de água no cilindro de tratamento por um período suficiente de tempo, para que ocorra a fixação do preservativo na madeira. E em seguida, a água é retirada da madeira através de um vaso final com uma processo de célula cheia e vazia. Como vantagem, além de poder utilizar a peça tratada logo após o seu período de secagem, sem perigo de contaminação do operador, a solução de retorno ele não conterá açúcares e outros agentes redutores, os quais causariam a precipitação parcial de sais preservantes, desbalanceando a concentração da solução. E com esse trabalho concluímos que ficou claro perceber a importância dos preservativos a fim de aumentar a vida útil da madeira, inibindo o ataque de xilófagos e outros fatores que deterioram a madeira. Bem, vou falar um pouco sobre os métodos de tratamento preservativo sem pressão. Como é o tratamento sem pressão? São tratamentos superficiais que não resultam em penetração profunda ou larga absorção do preservativo. São métodos nos quais a pressão externa é aplicada para forçar a penetração do preservativo na madeira. O uso é restrito a aplicações em obra durante construções ou a tratamentos preventivos em madeira. Quais são esses métodos? Esses métodos são pincelamento, aspersão, imersão, aplicação de graxas, banho quente frio, substituição de seco. Temos também o tratamento de madeira por difusão, tratamento duplo vácuo, processo Bolshoi, processo Jerick e o processo Célula-Ondrillo. Então, quais os princípios desse método? Esses métodos são baseados nos seguintes princípios: a difusão, capilaridade, absorção térmica. A difusão é um fenômeno que ocorre quando existe uma diferença de potencial químico entre a solução preservativa e a que existe no interior da madeira. A capilaridade ocorre quando o líquido sobe no fluxo capilar, molhando as paredes do tubo, devido a uma forte pressão de adesão entre o líquido e a parede. A absorção térmica. A absorção térmica ela ocorre quando o diferencial térmico induz uma redução de pressão interna do ar da madeira, que é responsável pela absorção do preservativo. Agora falar sobre os métodos. O método de pincelamento é um procedimento simples, aparentemente sem necessidade de maiores preocupações, senão a de aplicar um produto preservativo. Características como a toxicidade ao uso da madeira tratada, viscosidade, cor, odor, compatibilidade com tintas, vernizes, etc. Todas são importantes no sentido de assegurar a proteção almejada e as qualidades específicas exigidas para o uso da madeira ser tratada. Deve-se também levar em conta a espécie da madeira e os agentes biológicos a que ela é suscetível, a sua permeabilidade e a profundidade de tratamento requerida para impedir o ataque pelos organismos xilófagos, que poderão ocorrer na situação do uso da madeira ser tratada. Agora o método de aspersão. O método é praticamente igual ao efetuado por pincelamento. Este método só é recomendável quando há necessidade de se tratar a madeira onde o método por pincelamento seja considerado inviável.
Agora o método da imersão, ou encharcamento. O método da imersão, nesse método, as madeiras permeáveis no estado seco são normalmente submersas em soluções por tempo previamente determinado até que se alcance a profundidade da penetração da solução desejada. Assim, o tempo de tratamento pode variar de poucos segundos a várias horas ou dias, em função do tipo de solução empregado e da espécie de madeira, entre outras variáveis relacionadas à profundidade do tratamento pretendido. Para maior eficiência do método de imersão, o tipo de solução mais recomendável para o encharcamento da madeira é o óleo solúvel de baixa viscosidade. Agora o método de aplicação com graxa. A aplicação de graxa é uma das alternativas para tratar a madeira. Algumas graxas têm produtos tóxicos a agentes xilófagos, especialmente quando já instaladas e há dificuldade de se alcançar a superfície da peça a ser tratada. A exemplo dessa situação, podem ser citadas as peças de madeira engatadas em caixas de travessas em portões ou em material sobreposto fixado por pregos ou parafusos. O método banho quente frio. Esse método consiste em colocar a madeira em contato com o preservativo quente, sempre utilizando um preservativo oleoso, normalmente o creosoto puro ou diluído em óleo. O tempo de duração do banho quente deve ser de aproximadamente 2 horas. A partir daí, a madeira deve ser transferida para o banho frio, ou seja, um tanque contendo preservativo à temperatura ambiente, que deverá ficar por um tempo mínimo de 4 horas. Agora o método da substituição seca. Esse método é empregado para a madeira verde, onde ao sair por capilaridade a água contida na madeira deixa o lugar para uma solução de preservativo hidrossolúvel. O processo consiste em colocar a madeira recém-abatida, disposta verticalmente com a base submersa em um recipiente contendo a solução preservativa. Agora, o método de tratamento por difusão. Esse tratamento baseia-se no fato que produtos hidrossolúveis concentrados, quando colocados em contato com a superfície da madeira no estado verde, diluem-se na água existente na madeira e migram gradualmente para o seu interior. Em outras palavras, ocorre a migração de moléculas para haver equilíbrio entre as zonas de potencial químico diferente. Processo de Boltzmann. Esse tratamento foi inventado em 1838 pelo francês Auguste Boltzmann, tem por objeto a preservação da madeira verde na forma de tora, normalmente para utilização como postes, onde a solução preservativa é empurrada por pressão hidráulica para dentro da tora por um de seus extremos, com simultânea expulsão da seiva no extremo oposto. Processo GEL. Houve a necessidade de adaptações no método de Boltzmann para acelerar o processo de tratamento de forma que a utilização dos novos produtos preservativos à época fosse possível. Dos estudos desenvolvidos surgiu o processo de gel como um dos mais eficientes. Hermann Gels adaptou ao processo Boltzmann em 1950. Pequenas modificações que são utilizadas até hoje consistiam dos seguintes passos: o descascamento das toras, carregamento das toras em vagonetes e colocação de conexões em seus topos axiais para a sucção da seiva da madeira por efeito de vácuo, a ligação das conexões de sucção por tubos ou canos ao tubo principal de sucção no interior de um cilindro de tratamento convencional, o recolhimento do vagonete carregado com as toras e fechamento do cilindro de tratamento e a aplicação de pressão no cilindro de tratamento de 85.000 por milímetro quadrado para forçar a solução preservativa para o interior da madeira e, simultaneamente, a sucção da seiva pelas conexões colocadas nos topos das toras. Processo Cellon-Drill. O processo Cellon é um processo em que um veículo solvente leva o produto preservativo para o interior da madeira, seja posteriormente evaporado e recuperado, deixando apenas o preservativo na madeira enquanto ele ainda se encontra
tratamento. Concluindo, os processos de tratamento de madeira sem pressão são basicamente paliativos, por não haver praticamente nenhum controle sobre diferentes métodos. No entanto, são conduzidos de maneira adequada pelo produtor florestal, pode-se ter um aumento considerável na vida útil da madeira. Agora, vamos fazer uma demonstração de um produto preservativo oleoso, o Carbolinium. Nessa peça de madeira, que é um poste. O produto Carbolinium, ele é um imunizante, fungicida e inseticida de grande durabilidade e protege a madeira contra a podridão. A exemplo disso, temos as madeiras expostas em ambientes externos, cercas, tapumes, mourões, fortes e dormentes. Ele é um preservativo oleoso e, como vocês estão vendo, ele deve ser aplicado por meio de pincelamento. São aplicadas 2 mãos do produto. A madeira deve estar seca ou descascada para melhor absorver esse produto. Vale ressaltar que, caso as madeiras estejam enterradas, devem receber pintura de reforço com 15 centímetros abaixo e acima do nível do solo, como é o caso desse poste. Isso é importante para que aumente a vida útil do preservativo que está sendo utilizado. E esse preservativo, ele tem uma grande capacidade de ser resistente à volatilização e à lixiviação. E ele é indicado para ser utilizado em ambientes externos, como nós podemos ver agora.